Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de modelagem de instalações elétricas em BIM. Meu nome é Joel Donizete, sou professor de vocês nesse curso e na aula de hoje, a aula de número 5, a gente vai mostrar o processo de agrupamento, né, dos pontos elétricos por circuito. E aí vou mostrar para vocês aqui, né, como que funciona um quadro de distribuição. Então a gente tem aqui um quadro de distribuição e a gente pode, a simbologia do quadro de distribuição é essa aqui, né, por norma. E um quadro de distribuição ele pode ser dessa forma aqui, um quadro sem barramento. O que é o barramento? Essas barras de cobre aqui. Eu vou tentar ampliar um pouco aqui, vou ver se eu consigo, para ficar mais fácil de visualizar aqui. Ver se eu consigo ampliar um pouco aqui. Pronto. Deu para ampliar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, olha só, aqui, esse quadro aqui ele tem um barramento, né, de cobre, e esse aqui não tem barramento. Então, como que funciona, né? Como é que funciona o quadro de distribuição? Então, a energia vem lá da concessionária, no nosso caso aqui é a CEMIG, né? Então, vem lá da CEMIG, dependendo do sistema, né, de alimentação, se ele for 127, vai vir da CEMIG lá um fio fase, um condutor, né, um condutor fase e um condutor neutro, lá da CEMIG, tá? Aí vem da CEMIG, passa pelo seu medidor. Normalmente no medidor tem um aterramento, né? E esse aterramento no medidor, né, no relógio, é ligado a esse aterramento um fio que a gente chama fio de aterramento, que é esse fio verde, né? Normalmente é o fio verde. Então vem um fio fase, um fio neutro, aqui o fio fase preto, um fio neutro é azul, e vem também, a partir do relógio, vem também um fio verde de aterramento. Então, isso se for 127, se for 220, aqui na nossa região, nós temos 220 e 127, tem os dois, então vai vir dois fios fase e um neutro. E em regiões que só tem 220, né, não tem 127, vai vir dois fios, vai vir um fio fase e um neutro, mas a diferença entre eles aí vai ser 220, tá? Se for bifásico. Se for trifásico, vai vir três fios fase, e assim por diante. Então, quando tem barramento, o que acontece? Então, vem esse fio lá da CEMIG, lá da concessionária, esse fio ele passa por uma proteção, um disjuntor de proteção geral, né? Aqui no caso, ó, os fios estão vindo aqui, ó, aqui no caso é um trifásico, né? Vem três fios, né? Três fases aqui, três fios fase, três condutores. Esses fios, eles passam por esse disjuntor de proteção, tá? E esse disjuntor tem um barramento, né? Para cada fio desse aqui. E aí, os demais disjuntores aqui, então, o que são os disjuntores? São dispositivos, depois a gente vai falar em detalhes deles, que não permitem, que protegem os fios, né? Ou seja, se tiver uma sobrecarga de energia aqui, ele desarma e corta a energia, tá? Então, a gente vai ver isso depois, a gente calcula isso, é dimensionar tudo certinho. Então, cada fio desse aqui, por exemplo, que sai do disjuntor aqui, representa um circuito, tá? Então, cada fio representa um circuito. Então, esse circuito é protegido por esse disjuntor que está ligado a esse barramento. E esse barramento está ligado nesse barramento aqui, né? Eu vou ampliar mais um pouco aqui para ficar mais fácil de visualizar. Olha aqui, esse circuito aqui está ligado nesse barramento central aqui. Então, a gente tem aqui três barras, né? A gente chama normalmente assim A, B, C. Se for um bifásico, né? Se for duas fases só, vai ter duas barras só, tá? E aí você pode, o ideal depois a gente vai mostrar que é equilibrar isso, ou seja, ligar os circuitos de forma a equilibrar uma fase e outra. Então veja aqui, olha, cada disjuntor monofásico, né, ou monopolar, né, ele tem um polo só, ele ocupa uma posição. Se for um bipolar, né, veja aqui que é 220, olha aqui, ele ocupa duas posições, então a gente tem que entender isso, né? Se for igual para o chuveiro, se o meu chuveiro é 220, eu vou precisar de colocar um desse aqui, tá? Quando não tem barramento, como é que funciona? Os fios fase vêm até o disjuntor geral, né? E a gente faz a interligação
em vez de utilizar barramento, a gente faz interligação com o próprio fio, tá? Então, pega fios, liga no disjuntor geral e vai interligando os demais circuitos por fios individuais, que a gente chama de bypass aqui. Então, a gente vai passando, né, vai interligando esses disjuntores, né, os circuitos terminais aqui de cada circuito ao disjuntor geral, né? E aí a gente tem um barramento. Aí você fala assim, mas e em relação ao neutro e o terra, né? Então, a gente tem barramento específico. Então, veja aqui, olha, vindo aqui desse eletroduto aqui, um condutor, né, terra, ele é ligado a esse barramento aqui, né, um barramento de terra, e sai para cada circuito aqui, sai um fio condutor de terra. Mesma coisa acontece com o neutro, né? Então, tem um condutor neutro aqui que vem lá da CEMIG, esse neutro aqui está vindo lá do relógio, né, do medidor. Pode ser que ele esteja aterrado até no próprio aqui, por exemplo, no quadro mesmo aqui tem um aterramento, mas está vindo do solo, né? Então, uma barra lá de aterramento. Aqui, então, está vindo lá da CEMIG. Então, ele vem da CEMIG, cai no barramento aqui, né? E aí, todos os nêutrons são ligados aqui, né? Ou seja, por que são ligados aqui numa única barra? Porque não tem carga nela, não tem energia passando por ela, né? Vai ter energia a partir do momento que você liga o seu equipamento interno lá. A mesma coisa acontece com esse quadro aqui. Então, ou seja, vem um fio neutro, né? Ele é ligado a um barramento de neutro, né? Tá vendo? O fio neutro está aqui, ele está chegando, chegando por aqui, chegando o barramento de neutro, aqui está saindo os fios neutros, tá? E também está chegando um terra aqui e está saindo os terras aqui e os diversos disjuntores aqui. Então, esse aqui é um quadro de distribuição de circuito, ou seja, a energia vem lá da concessionária e é distribuída aí para os diversos circuitos. Então, veja lá que nós teremos que definir o número de posições que o meu quadro de distribuição vai ter. Só que, além dessas posições normais que o quadro de distribuição vai ter, eu tenho que colocar alguns reservas, porque eu posso precisar de ampliar, criar novos circuitos. Então, existe uma tabela, né, por norma, estabelecendo qual que deve ser o número de circuito reserva, né? Depois a gente vai mostrar aqui, para cada quadro de distribuição desse, a gente faz o que chama de diagrama unifilar, né? Então, depois a gente vai voltar nisso aqui para mostrar isso com mais detalhes. Vamos voltar ao nosso projeto e aí nós vamos vir aqui nas tabelas. Se vocês olharem aqui nas tabelas, tem uma tabela aqui chamada de circuito reserva. Então, vejam aqui, de acordo com as normas aqui, se eu tiver até 6 circuitos, eu tenho que deixar um espaço mínimo para 2 circuitos reserva. Então, no meu caso lá, nessa situação aqui, então eu vou ter que deixar 2 circuitos reserva. Bom, vamos voltar aqui então. Então, nós teríamos 6 posições ocupadas, eu precisaria de mais 2, né? Então, eu precisaria de 8. Então, eu tenho que pegar um quadro aí de, no mínimo, 8 posições. Então, para colocar esse quadro, nós vamos vir aqui em Sistema, Elétrica, Equipamento Elétrico. Já apareceu lá o quadro de distribuição. Olha aqui, eu tenho diversos quadros aqui. Eu vou pegar, então, esse, eu teria de 6 a 8, tá? Poderia pegar esse, né? Que ele me atenderia. Então, eu vou colocar de 6 a 8. Vou chegar aqui e vou posicionar ele. Para posicionar, eu vou barra de espaço, né, lembrando, e vou posicionar ele aqui, nessa parede. Né? Então, no corredor aqui. Pronto, posicionei. Aqui já está a simbologia dele, tá? Eu posso aqui, eu não quero que a simbologia apareça. Eu posso vir aqui ocultar e vai ficar aparecendo só o quadro aqui, né? Com os diversos pontos de ligação dele aqui, tá bom? Vamos deixar a simbologia ligada por enquanto. E aí uma coisa importante aqui, né? Nas versões anteriores do Revit, a gente não tinha uma opção aqui que é definir a quantidade máxima de circuitos, né? Que vai estar previsto aqui nesse quadro, né? E agora a gente tem essa possibilidade. A gente pode definir aqui o limite, né, de número máximo de juntores que vai ser definido. Então, se vocês estiverem trabalhando com versões anteriores a 2025, não vai ter essa opção aqui. Mas no 2025 vai ter. E isso é importante porque ele pode dar um alerta para a gente se a gente colocar mais juntores do que, mais circuitos do que é o possível, tá? Então, eu vou falar que eu quero no máximo 8 aqui
para que se eu colocar mais do que isso, ele vai falar que o quadro não suporta. Olha, para evitar esse problema, eu poderia colocar um disjuntor aqui, um quadro maior aqui, de 12 a 16 também, tá? Bom, definido esse quadro de distribuição, agora eu posso começar então a classificar esses meus itens por circuito, né? Bom, então essa etapa é uma etapa muito importante, né? Porque a gente tem que fazer a organização certinha dos itens. Então, antes de mostrar aqui o processo, né, de classificação dos pontos elétricos por circuito, vamos falar um pouquinho do que vem a ser um circuito. Bom, aqui a gente tem um esquema aqui que ajuda bastante para a gente entender isso, né? Então, normalmente a gente tem um medidor de energia, né? A energia vem lá da concessionária, a alimentação, né? Uma fase, um newton, aqui no caso, considerando que é um alimentador monofásico, né? De 127 volts, né? Ou bifásico, 120, ou monofásico, 220, né? Mas aqui no caso só tem uma fase. No nosso caso vai ter duas fases, né? Então vem lá da concessionária, a parte de fase neutro, passa pelo relógio, medidor. Essa fase ela passa por interruptor no próprio medidor, né? O neutro a gente traz até o quadro de distribuição, né? E no próprio medidor aqui a gente faz um aterramento, né? Com barramento de terra. Então tem o barramentão, coloca uma barra aqui aterrada, né? Então tem terra. Então você pode ligar os dois aqui e fazer uma proteção conjunta aqui de terra com neutro, ou deixar separado. Então aqui a gente tem um esquema de ligação, então vem aqui o barramento de neutro, né? Então essa alimentação geral de neutro vem até o barramento de neutro, essa alimentação geral de terra vem o barramento de terra, e daqui, então, vai partir os diversos circuitos, né? Todos os diversos circuitos. Então, aqui no quadro de distribuição, a gente coloca os disjuntores. Cada disjuntor desse, ele protege um circuito, ou seja, tem um disjuntor que é chamado geral. Então, veja aqui que vem aqui no geral. E desse geral, você faz uma distribuição para os demais aqui, que é os disjuntores aqui, para os circuitos chamados circuitos. Então, aqui o circuito geral e tem os circuitos chamados circuitos terminais. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um circuito, né, tenho aqui um disjuntor, né, que está protegendo esse circuito. Esse circuito ele tem uma fase específica, tá? Esse circuito vai ter um terra específico também, e esse circuito vai ter um neutro específico. Mas o que vai passar pelo disjuntor é apenas a fase, né? Então, o terra vai sair do barramento de terra aqui, o neutro vai sair do barramento. Então, a gente vai fazer todos as fiações de cada circuito, elas vão sair independentes aqui. Então, nesse circuito, esse circuito vai ser composto por uma fase, por um neutro e por um terra. E aqui estão os fios. E por onde esses fios vão passar? Vão passar por um eletroduto, né? Então, vou ter que ter um eletroduto para onde esses fios vão passar. O eletroduto é o caminho que eu tenho. Então, olha, eu vou passando com essas fiações, né? Essas fases, neutro e terra, ao longo dos eletrodutos. E nos pontos de ligação, normalmente acontece aqui nas caixas octogonal, nas caixas de passagem, seja na caixa octogonal, seja nas caixas 3x4, a gente faz as derivações e leva aos diversos pontos, né? E aí, desses pontos, a gente pode, então, ligar os equipamentos, né? Se a gente fizer uma tomada específica para um determinado equipamento, a gente chama ela de tomada de uso específico, a gente definiu uma potência específica, né? Se a tomada é uma tomada de uso geral, então a gente tem lá, e nós já falamos o que é tomada de uso geral e tomada de uso específico. Então, todas as tomadas que estão ligadas nessa mesma fiação aqui, elas estão, então, no mesmo circuito. Então, circuito significa o quê? É um conjunto de pontos elétricos que são alimentados para uma mesma tipologia de fiação. Por mais que eu tenha feito uma ramificação específica aqui para cada um dos pontos elétricos, eles estão ligados ao mesmo conjunto de fios que partiram lá do quadro de distribuição. Bom, então aqui no quadro de distribuição, a primeira coisa que eu vou ter que definir é se meu quadro ele é 127 ou 220, né? Então eu vou ter que vir aqui e falar. Então no meu caso aqui, como eu vou ter chuveiro, meu chuveiro vai ser 220, eu vou ter que vir aqui definir o sistema de distribuição dele, eu vou falar que ele é 220, né? Só que um 220 com duas fases e com neutro, tá? Então aqui nossa região
como nós fazemos o desinvertir aqui com duas fases, então vai ser um bifásico, né? E tem um neutro também, porque vai ter que chegar o neutro ali, vai ter o barramento de neutro, barramento de terra nesse quadro. Então, primeira coisa a fazer isso, se eu não fizer isso, eu não consigo definir, colocar os pontos elétricos ligados a esse quadro de distribuição. Então, agora é o seguinte, eu vou selecionar o luminária. Quando eu seleciono a luminária, aparece duas coisas aqui, aparece força e aparece também o sistema de comando, tá? O que é o sistema de comando, pessoal? O sistema de comando, depois a gente vai definir, é quando a gente vai definir qual que é o interruptor que liga. Nós já definimos isso, então nós já colocamos essa lâmpada ligada ao interruptor ali, tá? Então, olha, vou selecionar aqui, vou colocar em força. Quando eu defino força, ele vai perguntar se esse circuito vai ser com um polo só, né? Na nossa região aqui é 127 com um polo só. Nós vamos trabalhar com ele 127. Se for 220, seria dois polos. Então vai ser 127, vou colocar OK. Pronto. Ele já ficou no circuito. Apareceu uma linha tracejada aqui. Só que, então se eu clicar agora aqui, eu posso vir aqui então em circuito elétrico. E agora não está aparecendo o número do circuito aqui. Por quê? Porque eu não defini ainda qual painel que esse ponto elétrico está ligado. Então tem duas formas de fazer isso. Eu posso vir aqui e selecionar o painel por aqui, ou eu posso também aqui, ó, clicar aqui em selecionar painel e clicar no painel aqui. Pronto, agora, se eu voltar aqui em circuito elétrico, ele já está no circuito 1, tá certo? Só que só esse ponto está no circuito. Eu tenho que adicionar os demais. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui editar circuito. Então, quando eu venho editar circuito aqui, eu posso tanto adicionar um ponto no circuito, quanto remover. Então, eu vou vir aqui, adicionar ponto no circuito, e vou colocar todas essas luminárias nesse mesmo circuito. Ou seja, vou falar que todas essas luminárias estão no mesmo circuito. E aí, se eu vier agora clicar aqui e vier aqui em circuito elétrico, todas elas estão interligadas aí no circuito, elas estão em circuito, tá? Bom, agora nós vamos colocar as tomadas também no circuito. Vou clicar aqui em tomada, vou vir em força, vou falar que ela é 127, né? Então vou vir dar OK aqui. Pronto, ela já colocou, já foi para o circuito. Se eu vier aqui em circuito elétrico, ela já foi automaticamente para o QDC. Ah, Joel, eu não queria ligar ela nesse QDC. Você pode vir aqui e desconectar o painel, tá? Aí ela vai ficar sem circuito nomeado. Se você voltar aqui e falar que é do QDC, ela já vai para o circuito 2, tá? Você pode vir aqui agora editar o circuito e vai adicionar as demais tomadas aqui ao circuito. Então, à medida que você for adicionando, ela vai ficando ali numa cor mais viva, tá? Adicionei todos os pontos, né? Confirmo. Se eu vier agora aqui em circuito elétrico, todas as tomadas, então, estão agrupadas ali no circuito 2. Vou vir agora no chuveiro, vou vir aqui, força. O meu chuveiro, né, eu vou fazer ele, eu poderia fazer ele 127, mas eu quero fazer ele 220. Então, vou vir aqui colocar dois polos, né? E vou, então, colocar ele 220, vai ser dois polos, adicionei ele no circuito, né? Se eu vier aqui editar o circuito, olha o que aconteceu. Ele ficou num circuito ali chamado de 3/4, tá? E por que que é assim? Porque normalmente é um sistema de numeração que a gente não utiliza aqui no nosso país. Normalmente a gente coloca, mesmo circuito com duas fases, a gente coloca como um circuito só, tá? Então, para corrigir isso, a gente vai vir aqui no quadro de distribuição, tá? Lembrando que no quadro de distribuição, a gente também tem que classificar a carga aqui, falar que aqui é um quadro de distribuição, tá? Então, nós vamos aqui nas propriedades do quadro de distribuição, a gente vai, aqui tem uma numeração do circuito, na definição de nomenclatura de circuito. Aqui na nomenclatura de circuito, está como prefixado, nós vamos falar o seguinte, eu quero colocar o número do circuito, para que ele coloque na sequência correta, põe aplicar. E aí, agora, se eu voltar aqui, ó, e vir aqui em circuito elétrico, agora já está no circuito 3, tá? Então, nós já colocamos os itens aqui nos circuitos, a gente vai para o piso 1 para fazer o mesmo processo, né? Bom, chegamos ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado.
Vou aguardar vocês na próxima aula. Grande abraço a todos.